acabou. Para o presidente Donald Trump, não faz nenhuma diferença a cor da pele, a raça ou o sexo de uma pessoa para conseguir um emprego ou para se alistar no exército, por exemplo. Os programas de diversidade, equidade e inclusão não fazem mais parte de nenhum aspecto da vida pública ou privada. Além disso, as considerações para LGBTQ+, e outros grupos também não existem mais. O presidente Donald Trump só reconhece apenas dois sexos, masculino e feminino, conforme indicado pela nossa biologia ao nascer. Uma medida sem precedentes nos últimos tempos. Agora, qual será o impacto dessas mudanças? Fique conosco porque hoje vamos ouvir o presidente Donald Trump falar sobre esses temas e em seguida vamos aprofundar nas implicações que isso traz. Bem-vindos ao América Revelada. Com você, Elina Villafane, dos estúdios do Epoch Times em Nova York. As primeiras decisões do presidente Donald Trump estão sendo debatidas em nível nacional e internacional. Ele assinou uma ordem executiva eliminando os programas de diversidade, equidade e inclusão no governo federal, conhecidos como programas DEI. Durante seu discurso inaugural, Donald Trump foi direto ao ponto. Escutemos. Nessa semana também vou acabar com a política governamental de tentar inserir artificialmente questões de raça e gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Vamos construir uma sociedade que é cega à cor e baseada em mérito. A partir de hoje, será a política oficial do governo dos Estados Unidos que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino. Agora, com relação ao mérito, o presidente também assinou uma ordem executiva chamada Reformar o processo de contratação federal e restabelecer o mérito no serviço público. Ela começa dizendo que os cidadãos americanos merecem uma força de trabalho federal excelente e eficiente que atraia servidores públicos do mais alto nível, comprometidos em alcançar a liberdade, a prosperidade e o governo democrático promovido por nossa Constituição. A contratação federal não deve se basear em fatores inadmissíveis, como o compromisso de alguém com a discriminação racial ilegal disfarçada de equidade ou com o conceito inventado de identidade de gênero, que vai além do sexo. Outra ordem executiva relacionada às iniciativas DEI é intitulada Acabar com as preferências e os programas radicais e dispendiosos de DEI do governo. Vamos saber o que diz essa ordem especificamente. A administração Biden impôs programas de discriminação ilegal e imorais, conhecidos como diversidade, equidade e inclusão, DEI, em praticamente todos os aspectos do governo federal, desde a segurança aérea até as Forças Armadas. A divulgação pública desses planos revelou um enorme desperdício de recursos públicos e uma discriminação vergonhosa. Isso termina hoje. Os americanos merecem um governo comprometido em servir todas as pessoas com igual dignidade e respeito e em gastar os preciosos recursos dos contribuintes apenas para tornar os Estados Unidos grandes novamente. Embora governos anteriores ao de Biden tenham tentado promover iniciativas DEI, quem realmente as colocou em prática foi a administração Biden, por meio de ordens executivas e também com financiamento significativo. Por exemplo, o Departamento de Educação canalizou $1 bilhão por meio de subsídios para programas e contratações relacionadas ao DEI em escolas e também em organizações não governamentais.
Além disso, Biden também promoveu a iniciativa DEI nas contratações federais, estabelecendo metas para aumentar a diversidade no emprego público e também eliminando barreiras de acesso ao emprego, como, por exemplo, a exclusão de perguntas sobre antecedentes criminais na fase inicial do processo seletivo. A ideia era igualar as oportunidades para todos. Mas será que realmente teve o efeito esperado de nivelar as oportunidades para todos? Nos últimos anos, muitas empresas decidiram abandonar as políticas DEI em seus objetivos. Isso levanta questões sobre os reais impactos dessa iniciativa. Por exemplo, o fabricante de motos Harley-Davidson, também a Microsoft, que reduziu o setor de inclusão DEI em sua equipe, a montadora Ford, o fabricante também de máquinas agrícolas John Deere, e recentemente a rede de fast food McDonald's e também o Walmart, que até anunciou que identificará e eliminará produtos sexuais e ou transgêneros inapropriados comercializados para crianças. Ou seja, há um número significativo de empresas que restringiram ou eliminaram todas as iniciativas DEI de seus programas empresariais. Assim, enquanto a administração anterior, a administração Biden promoveu as políticas DEI que, reforçando, significa diversidade, equidade e inclusão em todos os setores, hoje a nova administração de Donald Trump as elimina, classificando-as como discriminatórias. Esse tema também foi levado pelo presidente Trump ao Fórum Econômico Mundial em Davos esta semana. Vamos escutar o que ele disse especificamente. E eu restaurei o justo, igual Estado de Direito. O meu governo agiu para abolir toda a diversidade, equidade e inclusão e essa besteirada discriminatória. Políticas que são absoluta besteira, por todo o governo e também no setor privado. Com a recente, mas de certa forma inesperada, decisão da Suprema Corte, excelente a decisão que fizeram, a América novamente será um país baseado no mérito. Vocês têm que ouvir essa palavra, mérito. Um país baseado no mérito. E eu tornei oficial, política oficial dos Estados Unidos, que agora só há apenas 2 gêneros, homem e mulher, masculino e feminino. E nós iremos ter nenhum homem participando em esportes femininos. E operações transgênero, que se tornaram um bafafá, elas serão muito raras. Finalmente, nós restauramos o senso comum na América. Se você quiser ouvir tudo o que o presidente Donald Trump disse no Fórum de Davos, deixo o link na descrição deste vídeo ali embaixo, pois a equipe do Brasil do Epoch Times, junto com o jornalista Marcos Schoges, fizeram a tradução simultânea do que o presidente Donald Trump disse naquela ocasião. Agora voltemos às mudanças importantes que esta administração está fazendo e agora entremos em uma segunda ordem executiva, entre as 100 que ele já assinou no seu primeiro dia como presidente, agora relacionada ao gênero. O presidente Donald Trump, como escutamos, só reconhece 2 sexos, masculino e feminino. O governo federal não promoverá mais a ideologia de gênero e revogará os esforços da administração Biden para ampliar o título 9, incluindo nele a identidade de gênero. Para referência, o título 9 das emendas educacionais de 1972 é uma lei federal nos Estados Unidos que proíbe a discriminação com base no sexo em qualquer programa ou atividade educacional que receba fundos federais. Tradicionalmente, essa lei se concentra em questões como igualdade de oportunidades nos esportes, prevenção de assédio sexual e equidade na educação. No entanto, em 2021, sob a administração Biden, o Departamento de Educação dos Estados Unidos propôs uma revisão do regulamento do Título 9. Essa proposta incluía uma interpretação mais ampla do termo sexo para também englobar identidade de gênero e orientação sexual. O que isso significava na prática? As escolas deveriam permitir que os alunos participassem dos esportes de acordo com a identidade de gênero com a qual se identificassem. Da mesma forma, os alunos poderiam utilizar banheiros e vestiários conforme sua identidade de gênero. Isso gerou
muitos conflitos no país, devido às desvantagens sentidas pelas mulheres ao competirem contra homens, como no caso da nadadora profissional Riley Gaines, que teve que competir contra Lia Thomas, uma atleta transgênero biologicamente homem. Thomas dominou a natação feminina e também quebrou recordes anteriores. Agora, voltando ao dia de hoje, as ordens executivas que o presidente Donald Trump assinou já no primeiro dia de seu mandato representam uma mudança radical de 360 graus nas políticas de direitos civis, de financiamento federal e também até nos documentos oficiais. Muitos veem isso como uma mudança em direção a políticas mais conservadoras. Segundo a administração de Donald Trump, essas políticas têm como objetivo proteger a privacidade das mulheres em espaços como banheiros e vestiários, além de garantir que ninguém seja obrigado a usar certos pronomes contra sua liberdade de expressão. Vamos saber o que diz especificamente a ordem executiva referente a esse tema. A ordem se chama Defender as Mulheres do Extremismo da Ideologia de Gênero e Restaurar a Verdade Biológica no Governo Federal. E começa dizendo: em todo o país, ideólogos que negam a realidade biológica do sexo têm usado cada vez mais meios legais e outros métodos coercitivos para permitir que homens se auto-identifiquem como mulheres e tenham acesso a espaços e atividades íntimos destinados exclusivamente às mulheres, como abrigos para vítimas de violência doméstica e chuveiros em locais de trabalho. Isso está errado. Os esforços para erradicar a realidade biológica do sexo atacam fundamentalmente as mulheres, privando-as de sua dignidade, segurança e bem-estar. A supressão do sexo na linguagem e nas políticas tem um impacto corrosivo não apenas sobre as mulheres, mas também sobre a validade de todo o sistema norte-americano. Basear a política federal na verdade é fundamental para a pesquisa científica, a segurança pública, a moral e a confiança no próprio governo. Em seguida, a ordem define o que significa a palavra sexo, como uma classificação biológica imutável de um indivíduo. Varão como uma pessoa que no momento da concepção produz a pequena célula reprodutiva, ou seja, os espermatozoides. Define também o significado de homem e menino, de mulher e menina. Como mulher, diz como a pessoa que no momento da concepção pertence ao sexo que produz a grande célula reprodutiva, ou seja, o óvulo. Também classifica a ideologia de gênero como um conceito em constante mudança de identidade de gênero autoavaliada que permite a falsa afirmação de que homens podem se identificar como mulheres e assim se tornar mulheres e vice-versa. Mais adiante diz: cada agência e todos os funcionários federais devem aplicar as leis que regem os direitos, proteções, oportunidades e adaptações baseadas no sexo, para proteger homens e mulheres como sexos biologicamente distintos. Portanto, cada agência deve atribuir os termos de sexo masculino, feminino, homens, mulheres, meninos e meninas, os significados estabelecidos na seção 2 desta ordem ao interpretar ou aplicar os estatutos, regulamentos ou orientações e em todos os outros assuntos, documentos e comunicações de agências oficiais. Todas essas decisões estão gerando uma grande repercussão e não é para menos. É bem provável que vejamos muitas discussões, ações judiciais e debates nas próximas semanas. Também gostaria de saber o que você pensa sobre essa mudança de 360 graus. Essas políticas representam um retorno aos valores tradicionais ou estamos perdendo terreno na luta pelos direitos humanos? Deixe seu comentário aqui embaixo porque todas as opiniões são bem-vindas. No final das contas, isso nos diz respeito a todos. Se você acha este assunto tão importante quanto eu, aproveite a oportunidade para compartilhar este vídeo com todos os seus contatos e também para se inscrever em nosso canal e curtir pelo botão abaixo deste vídeo. Muito obrigado por estar conosco hoje. Com você, Elina Villafane, deixando a América Revelada. Até mais!